Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Estamos aqui para dar início a mais um culto, para juntos louvarmos o nome do Senhor nessa noite, agradecer a Deus pelo seu cuidado, agradecer a Deus pelo seu zelo, pela sua misericórdia de nós. Em nome de Jesus, o Thaleson, o Deivinho, o Euler, dando aí as orientações para nós com relação ao som e desejar, sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Gostaria mesmo que você chegasse, que você participasse conosco, no nome de Jesus, nessa noite, porque eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações, e essa palavra, em alguns casos, ela virá como uma chave, em nome de Jesus, para poder abrir portas na sua vida e fazer você alcançar os planos, os propósitos que Deus tem para você, para sua casa e para sua família, no nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Gostaríamos, irmãos, muito de estarmos reunidos aqui hoje, principalmente com o culto presencial, mas após uma reunião, junto ao conselho da igreja, nós definimos, irmãos, que devemos ser, também prudentes nesse período que nós estamos passando e sempre ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus para nós. Somos realidades diferentes de templo para templo aqui na cidade de Timóteo, e no nosso caso a gente vê que a gente tem alguns pontos que pesam contrários, são negativos. Nosso espaço ele é um espaço mais reduzido, temos pouca circulação de ar, então a gente estava encontrando algumas dificuldades. Mas eu creio que tudo isso passa, eu creio que em nome de Jesus, em breve nós estaremos reunidos novamente, no nome de Jesus, para poder cultuar a Deus junto com toda a igreja, no nome de Jesus. Amém? Peço aos irmãos que estejam aqui intercedendo por nós nessa noite. Quero aqui liberar uma palavra do trono de Deus para o seu coração, um texto muito conhecido, mas um texto que ele falou muito ao meu coração e muito oportuno, no nome de Jesus, para o tempo que nós estamos vivendo. Então eu queria convidar você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos nesse momento e levar seu pensamento a Deus, e vamos orar e vamos convidar ao Senhor para que Ele esteja conosco, no nome de Jesus, durante mais essa ministração, no nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelo cuidado, te agradecer pelo privilégio que é estar na sua casa, estar em sua presença mais uma vez. Ó doce Espírito Santo, nós te clamamos, nós te convidamos. Nós queremos que a presença do Senhor possa trazer a revelação aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa ministrar sobre nossas vidas a palavra que nós precisamos e não apenas aquela palavra que nós desejaríamos ouvir. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, a oração que eu faço é que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida desse homem, dessa mulher, desse lar, que abra as portas para poder receber o Evangelho do Senhor. E à medida em que essa palavra entrar nesse lar, entrar nessa casa, o Senhor tem a liberdade de curar os enfermos, libertar os cativos, dar ânimo àquele, Senhor, que está afadigado, renovar as forças daquele, Senhor, que se sente fraco. Enquanto nós ministramos, Senhor, que a palavra do Senhor venha de encontro a todas as áreas da nossa vida. Se alguém precisa ouvir algo, Senhor, direcionamento do Senhor na sua vida conjugal, a palavra do Senhor vai tocar nesse casamento nessa noite, no nome de Jesus. Vai tocar na vida dos filhos nessa noite, no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor não vai voltar vazia, a verdade é essa. A palavra do Senhor, ela volta, e ela volta cheia de vida, cheia de fôlego, cheia de esperança. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor, ser conosco, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor, e sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, nem ninguém. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, meu irmão, em nome de Jesus, para abrir a palavra de Deus comigo
no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Eu não sei como foi o seu domingo, eu não sei como tem sido o seu final de semana, mas eu creio que Deus vai liberar uma palavra para você entrar essa semana rompendo em fé na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar o coração dos irmãos essa noite é um texto que ele fala algo que é muito importante. Ainda no versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim para nós: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Por várias vezes eu caminhei nesse texto, fazendo às vezes uma menção apenas às pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão caminhando conosco, ou as pessoas que nos assistem no ambiente de trabalho, ou na nossa vizinhança, ou ali na faculdade. Mas ao ministrar esse texto, algo que o Senhor ele ministrou ao meu coração, é que quando a palavra de Deus diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, eu aprendo algo nesse versículo. A palavra de Deus está dizendo para nós que absolutamente nada fica oculto aos olhos de Deus, e também nada fica oculto aos olhos do diabo, do nosso adversário, Satanás. Porque tudo que nós fazemos fica como um registro no mundo espiritual. Todo o nosso comportamento, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, fica registrado no mundo espiritual. Então, ao mesmo tempo em que Deus ele vê as coisas, a maneira com que nós reagimos, ou a maneira em que nós suportamos, e é muito importante na vida do cristão ele ter essa compreensão. E quando eu digo que tudo que nós fazemos Deus está vendo, eu não quero que isso seja um peso para você, mas pelo contrário, eu quero que isso te traga uma segurança em nome de Jesus. Porque se você tem a confiança de que tudo que você está passando Deus está vendo, é o mesmo que você crê que nada foge do alcance das mãos de Deus, nada foge do alcance dos olhos de Deus. Ou seja, tudo que eu estou passando,
tudo que eu estou vivendo, Deus está vendo, Deus está assistindo, e em todo o tempo eu tenho a convicção que eu não estou sozinho, que eu não estou atravessando esses dias sozinhos, pelo contrário, o Senhor, Ele está comigo, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Quando eu saio, o Senhor está comigo, quando eu retorno, a presença do Senhor é comigo, e quando eu estou no meu acampamento, quando eu estou na minha casa, a presença do Senhor, ela permanece comigo 24 horas por dia, porque a palavra de Deus diz que Deus é um Deus zeloso. Deus, Ele zela pela sua casa, meu irmão. Deus, Ele zela pela sua família. Deus, Ele zela pelo seu casamento. Deus, Ele zela pelos seus filhos. Tamanha preocupação lá no seu ambiente de trabalho, talvez uma vez pelo conhecimento do mercado que você tem, talvez pelo conhecimento do atual momento que nós estamos vivendo, te gere uma aflição, te gere uma ansiedade. Mas deixa eu lembrar algo a você: Deus também está vendo tudo que você está passando, seja na área profissional, seja na área acadêmica, seja na área social, familiar. Deus está assistindo todas as coisas e Ele zela por você. A mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Então, quando a palavra de Deus diz no verso 1, a palavra de Deus, ela nos garante que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. Eu quero dizer algo para você: o Senhor também é testemunha nossa, o Senhor também está nos assistindo, o Senhor também está vendo os dias que nós estamos passando, e por isso Ele dá ordem a seus anjos ao nosso respeito. É isso, Ele dá ordem aos anjos ao meu respeito, Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito, para proteger e para livrar o seu povo na face da terra. Não estamos sozinhos, irmãos, não estamos sozinhos, o Senhor dos exércitos está conosco. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a entrar essa semana crendo nisso. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Deus, o Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus de Isaac é o nosso Deus. Deus que zela, Deus que cuida, Deus que livra, Deus forte e poderoso na batalha. Agora, esse texto ele traz algo muito interessante, ainda no versículo de número 1. Porém, na parte B desse versículo, a minha Bíblia vai dizer assim: livremo-nos de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aqui falam de duas coisas: peso que atrapalha e pecado que nos envolve. Então aqui eu aprendo algo interessante: o excesso de peso vai atrapalhar a nossa corrida. Agora, o pecado, a Bíblia diz que ele nos envolve, ou seja, o pecado ele tem que é Cristo Jesus. Então hoje nós precisamos, no mínimo, entender o que o Senhor está querendo dizer para nós. Talvez muito comportamento, talvez muitas coisas que nós praticamos, talvez muitas coisas que nós fazemos, talvez não seja pecado, mas talvez seja um peso, ou seja um embaraço. E por mais que talvez não seja pecado, talvez torne-se algo tão perigoso quanto, ou em algum aspecto até mais perigoso que o pecado. Por que eu digo isso? Porque aquilo que nós estamos tratando como um peso, mas que ao mesmo tempo está prejudicando a nossa corrida, torna-se algo perigoso. Porque se nós preocuparmos apenas com o pecado nós sabemos que ele vai fazer uma separação entre nós e o nosso Deus. Então a gente corre e tenta de alguma maneira pedir perdão, arrepender, abandonar para continuar correndo na caminhada com Cristo. Agora, o problema do peso, o problema aqui quando nós lemos a respeito do peso ou das coisas que nos atrapalham, é que quando nós olhamos para essas coisas, para o peso ou para as coisas que nos atrapalham, muitas vezes a gente acha que está certo. Eu quero dizer algo para você: talvez o seu comportamento diante do seu marido, talvez o seu comportamento diante da sua esposa, não é um pecado, mas talvez tenha se tornado um peso. Talvez o seu comportamento diante do seu cônjuge, ainda que não seja um pecado,
mas talvez tenha se tornado um peso ao longo do seu casamento, e isso hoje está atrapalhando a sua corrida conjugal. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque quando nós tratamos do pecado, nós logo somos confrontados pelo Espírito Santo, nos arrependemos, abandonamos e queremos continuar correndo na nossa caminhada com Cristo. O problema é quando nós estamos, irmãos, carregando peso em excesso, comportamentos errôneos, atitudes errôneas, e nós achamos que está tudo bem, e ao mesmo tempo está comprometendo a nossa vida. Existem amizades, meus irmãos, que elas não são pecado, a verdade é essa, elas não são pecado, mas elas têm se tornado um peso na nossa caminhada. Um verdadeiro amigo, meu irmão, ele vai te aconselhar. Um verdadeiro amigo, ele vai estar sempre à sua disposição, na medida do possível, obviamente, mas ele vai olhar nos seus olhos, ele vai falar a verdade, ele não vai compactuar com o seu erro. Então, às vezes, nós temos algumas amizades que, por mais que essa amizade ela não se torne um pecado, mas ela tem se tornado um peso, porque são pessoas que não edificam a sua caminhada, são pessoas que estão atrasando a sua corrida, e você precisa aprender a se libertar dessas coisas que pesam e vai atrapalhar a sua corrida. Quem está me entendendo aí, dê um sinal de amém, em nome de Jesus. É importante para que eu consiga compreender se você está recebendo essa palavra no seu coração, a diferença entre o peso, as coisas que atrapalham, e o pecado. Eu quero dar uma importância maior nesse trecho da palavra de Deus, porque às vezes as pessoas elas estão cientes que elas não estão pecando, mas ao mesmo tempo elas estão atraindo sobre si cargas desnecessárias que estão comprometendo a sua corrida. E todo o peso, meus irmãos, uma vez que eu estou falando aqui de corrida, eu gosto de correr. Todas as vezes que eu estou com sobrepeso, eu vejo a dificuldade que é correr. Então nessa noite o Senhor ele vai nos libertar, e essa palavra vai penetrar em nossos corações, e nós vamos compreender que aquilo que for peso na nossa vida, você vai dar legalidade para o Senhor entrar nessa noite e arrancar todo o peso, e arrancar todas aquelas coisas que te atrapalham, e você vai correr como um vencedor, como um campeão. Mas ele torna-se um impedimento. Às vezes é um comportamento, é uma atitude. Talvez você construiu uma rotina que não é pecado, mas ela tem sido um empecilho na sua caminhada. São hábitos comportamentais, são atitudes, são reações que, por mais que não sejam identificadas ali como pecado, mas ela tem se tornado o que a palavra de Deus está dizendo: livrem-se de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que tenta nos envolver. Agora, passado um pouco esse aspecto do peso e das coisas que nos atrapalham, o pecado ele é muito claro. Por isso a gente às vezes identifica o pecado com mais facilidade, porque o pecado ele te afasta de Deus, ele te distancia da relação, da comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então quanto a esse, talvez a gente esteja um pouco mais antenado, talvez quanto a esse a gente esteja um pouco mais treinado, e a gente consegue identificar com uma facilidade maior. Então nessa briga, onde o autor ele está tentando aqui trazer a mente dos seus ouvintes a essa igreja, ele está dizendo para ela: cuidado, porque existem coisas que estão pesadas, tem coisas que estão te atrapalhando, e tem coisas que são pecados. Nenhuma das duas faz bem, mas o pecado talvez você assimila mais fácil, porque diz respeito a você e Deus. Agora o peso e as coisas que nos atrapalham, essas muitas vezes faz referência a nós mesmos. Então nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto e pedir ao Senhor para que o Senhor nos encoraje, em nome de Jesus, seja na sua vida conjugal, seja no seu relacionamento com seu filho, seja socialmente falando, seja no seu ciclo de amizades. É tempo, meus irmãos, que nós precisamos ser seletivos. Não estamos fazendo aqui acepção de pessoas, não estamos abrindo mão de ninguém, mas nós precisamos amadurecer a nossa fé. Nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, ser revestido de poder e de autoridade, para que Deus ele nos direcione, para que Deus ele nos aponte uma direção, e a gente seja fiel àquilo que Deus está colocando em nossos corações.
Aqueles que compreenderem isso, meus irmãos, some conosco. Aqueles que não compreenderem isso e que tentar somar de maneira contrária, Deus arranca. Deus arranca. Perca uma amizade, mas não perca uma salvação. Corte uma amizade, mas não perca seu casamento. Pare com hábitos que está destruindo a sua vida conjugal. Ainda que não seja pecado, mas está lá, está danificando o seu casamento. A sua relação, ela está arruinando por causa de um comportamento que ainda talvez não seja pecado, mas está atrapalhando a sua vida conjugal. E isso, meus irmãos, nós precisamos compreender. Isso nós precisamos absorver nessa noite no nome de Jesus. Porque a carreira que nos está proposta, meus irmãos, ela é maravilhosa. O que Deus ele tem para nós é muito além do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. Mas para isso, a nossa corrida, ela não pode ter sobrecarga e ela não pode ser feita com práticas de pecado. E o texto vai dizer para nós, e nós temos que correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Ah, meus irmãos, essa palavra aqui, perseverança. Perseverar é você não desistir. E meus irmãos, que geração é essa que nós estamos vivendo? Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Essa nossa geração é uma geração que existe no primeiro obstáculo. A nossa geração tem sido uma geração que desiste muito facilmente das coisas. Não podemos ser assim, não podemos ser assim. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser perseverantes, porque aquele que persevera, meus irmãos, esse alcançará a salvação. Deus tem bênçãos para aqueles que são perseverantes. As pessoas estão desanimando muito fácil, as pessoas estão abrindo mão muito fácil. As pessoas no primeiro obstáculo elas param, as pessoas nas primeiras dificuldades elas abandonam o barco. Cadê o povo perseverante, meus irmãos? Cadê o povo perseverante? A palavra de Deus vai dizer para nós em Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 9. Eu quero compartilhar esse texto com você. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 9. A palavra do Senhor vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se nós não desanimarmos. Algumas traduções vão dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado colheremos, se permanecermos perseverantes. A perseverança deve ser uma identidade do cristão. Eu vou permanecer até que Deus, Ele me diga que é hora de parar. Do contrário, eu não vou parar. Eu vou continuar perseverante. Meus irmãos, o risco que nós corremos ao longo da minha caminhada na fé, ao longo da minha vida com Deus, sabe o que eu mais assisti ao longo da minha caminhada? Foram pessoas obtendo respostas de Deus para começar, pessoas obtendo resposta de Deus para dar início. E sabe o que eu mais assisti? Pessoas parando aquilo que não pediu permissão de Deus para poder parar, desistindo de coisas que Deus não deu ordem para desistir. E aí eu pergunto para você: aonde está o Deus que você buscava para Ele poder te dar um start para você ir? Se você começa com Deus, só pare com Deus. Quando você começou a sua vida sentimental, quando você começou o seu casamento, você ouviu Deus te dando um sim, Deus abençoando a sua vida conjugal. E agora, para parar, a gente quer parar com base nas coisas humanas, nas coisas comportamentais. Você tem dúvida nessa área? Pergunta para Deus: Senhor, o casamento que o Senhor me abençoou para começar é para eu poder parar? E você vai ter a resposta de Deus. Na sua mão, que você tanto orou, que você tanto pediu. Então, meus irmãos, quando eu olho para essa palavra perseverança, perseverar é você não desistir. E Deus tem o quê? Deus ele tem recompensa para aqueles que são perseverantes. A palavra de Deus vai dizer para nós, meus irmãos, aqui no texto que nós acabamos de ler,
O texto que nós acabamos de ler diz que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus no trono. Quando Cristo estava pendurado naquele madeiro, os olhos dele estavam na eternidade. Ele estava contemplando o que viria depois daquela cruz. Ele estava contemplando que ele iria ressuscitar, que ele iria assentar à direita de Deus. Então, quando nós estamos, irmãos, passando por um momento crítico, perseverar é você olhar lá para frente e crer que todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece. E ele está dizendo que o cristão, ele deve ter como identidade a perseverança. Quem não persevera não vê o fruto. Planta uma árvore frutífera exige o cultivo, existe a poda, existe um momento talvez que as pragas tentam matar, tentam destruir, mas se você perseverar, se você adubar, se você regar, se você amarrar, de alguma forma você ali regar, com o tempo, você vai ver que aquela árvore que você cuidou, ela começará a dar frutos, e aí um dia você vai comer desse fruto, e você vai olhar lá para trás e vai lembrar, um dia eu pensei em parar, mas hoje eu como fruto daquilo que um dia eu fui perseverante. Meu irmão, ouça o que Deus está falando para você. Se fosse o pastor Célio pregando aqui, ele ia falar do plantio muito melhor do que eu não planto. Mas eu estou lá e eu vejo, meus irmãos, é diferente quando você começa a colher fruto daquilo que você plantou. Qual semente você tem plantado hoje? Qual semente você tem plantado hoje? Deixa eu dizer algo para você, se você está plantando, creia, o tempo da colheita vai chegar sobre a sua vida, o tempo da colheita vai chegar nos seus negócios, o tempo da colheita vai chegar no seu casamento, o tempo da colheita vai chegar sobre a vida dos seus filhos. A palavra de Deus está dizendo para nós, meus irmãos, que nós devemos ser perseverantes nessa corrida, e aquele que vai perseverando, ele vai alcançar frutos no final dessa corrida. Agora, se os seus olhos estiverem apenas aqui, no atual momento, no tempo em que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, meus irmãos, sabe o que vai gerar? O que a palavra de Deus vai dizer assim, olha, pensem bem naquele que suportou tal oposição, dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Se você não olhar para Jesus, que é o próximo tópico que eu quero falar aqui, você desanima. Agora, sabe qual é o segredo para você não desanimar? Seja perseverante no nome de Jesus. Eu tenho mais um trecho da palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, verso de número 2 ao verso de número 4. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2 ao verso de número 4. A palavra de Deus, ela vai dizer assim para nós: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Escute, a prova da sua fé produz perseverança. Uau! E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Glória a Deus. A perseverança te levará a um nível de maturidade e de integridade, e não lhes faltará coisa alguma, diz o Senhor. Então, sem perseverança nós não vamos amadurecer em nada. Se nós não perseverarmos, meus irmãos, nós não vamos amadurecer em nada. Sabe o que amadurece um matrimônio? É a perseverança. Erro, acerto, reconheço, peço perdão, me ergo, me coloco de pé e continuo perseverando, até que chegue os dias
da maturidade conjugal, da integridade conjugal. Eu posso fazer referência com os meus pais. Criaram 5 filhos: Ana Paula, Marco Antônio, Tiago, Ádila e o Alisson. Pensa, 5 filhos. Morávamos de aluguel. Passamos um período muito difícil. Me recordo em uma época da minha infância, a Perã mandando embora aos montes. O meu pai saía para trabalhar e nós orávamos em casa pedindo a Deus para garanti-lo lá dentro. Fomos perseverantes, meus pais perseverantes em oração. Não só permaneceu, como Deus foi permitindo que ele crescesse lá dentro, fosse ocupando cargos, fosse adquirindo uma função. Comprou um lote, construiu uma casa, mas mais importante que essas coisas materiais todas, formaram 3 homens e 2 mulheres, de caráter, de integridade, porque frutos da perseverança do meu pai e da minha mãe, Toninho e da Eunice. Vale a pena sermos perseverantes, porque aquele que persevera torna-se maduro e íntegro. Se você quiser ser maduro em alguma área na sua vida, se você quiser ser íntegro em alguma área da sua vida, você precisa ser um homem perseverante no nome de Jesus. Além da perseverança, eu quero aqui compartilhar que o verso de número 2 nos dá a chave. Essa é uma chave que vai abrir e vai atrair bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. O autor, ele diz em Hebreus capítulo 12, verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus. E aí eu pergunto a você, aonde você tem fixado os seus olhos? Para quem você está olhando? Você está olhando para o seu patrão? Você está olhando para a economia? Você está olhando para essa pandemia? Você está olhando para quê? Qual a direção que você está olhando? Você está olhando para baixo? Você tem andado cabisbaixo, desanimado, desapercebido com tudo que está acontecendo? Deixa eu te encorajar nessa noite em nome de Jesus. Eleva os teus olhos para os montes, eleva os teus olhos para o alto, porque é de lá que virá o seu socorro, porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso, e Ele está olhando para nós nesse momento, e Ele está dizendo aos nossos corações: volte os teus olhos para mim, porque em mim você encontrará fôlego para a sua vida. É olhando para mim que você encontrará a esperança para dentro do coração. É olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que a nossa fé será fortalecida. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. É isso que o Senhor está nos encorajando nessa noite, igreja. Aonde você tem confiado os seus olhos? Em que direção você está olhando? O Senhor está dizendo: olha para mim. O Senhor, Ele está dizendo: olha para mim. Quando o Senhor, Ele está dizendo isso, que nós devemos ter os nossos olhos voltados para Jesus, porque é de lá que virá a solução dos nossos problemas, é de lá que virá a resposta que nós precisamos, é do Senhor que virá a porta que nós precisamos. O milagre que nós precisamos não virá de outro lugar, mas virá do Senhor. Talvez eu falo para você que está aí na sua casa, diagnosticado com uma enfermidade. Talvez você está desesperançoso quanto ao momento que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer algo para você: se você olhar para Jesus, Ele vai te fortalecer a compreender principalmente a vontade dEle, e se Ele fizer, Ele vai ser Deus na sua vida, e ainda que Ele não faça, Ele continuará sendo Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Tão somente em nome de Jesus, volte os seus olhos para Jesus. Talvez você vai dizer para mim: eu recebi a pior notícia hoje, mas eu vou perguntar para você: ela veio da boca do homem ou ela veio da boca de Deus? Talvez te deram a pior expectativa nas 2 próximas semanas. Eu pergunto para você: veio da boca de Deus ou veio da boca do homem? Não, meus irmãos, daremos ouvidos,
daremos ouvidos à palavra que sair da boca de Deus. Ela será o nosso guia, ela será o nosso norte, ela será a luz no nosso caminho, e nele nós podemos confiar, porque os planos que Deus tem para nós, eles são maiores do que os nossos. Os planos que Deus tem para nossa família, eles são maiores do que os nossos. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, ouça essa palavra e receba essa palavra no seu coração. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o verso de número 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Ler a palavra de Deus ao mesmo tempo, estudar a palavra de Deus ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós nos tornamos agora, irmãos, conhecedores da potência desse Evangelho de Cristo. Da potência desse Evangelho de Cristo. Quando o autor aos Hebreus ele diz: olha para Jesus, olha para Ele, porque se você olhar para Ele, você não vai cansar e você não vai desanimar. Então eu quero dizer algo para você: se você estiver cansado, estiver desanimado, pensando em parar, pensando em abandonar tudo, talvez os teus olhos não estejam voltados para o Senhor. Olha para Jesus, olha para Jesus. Você não vai naufragar, você não vai afundar. Olhando para Jesus, não vai ter tempestade que vai acabar com a sua vida, não vai ter vendaval, absolutamente nada disso, meus irmãos, absolutamente nada disso terá poder sobre a sua vida, se tão somente você firmar os seus olhos em Jesus. Então o texto ele está dizendo para nós, são algumas verdades que nós estamos extraindo aqui de Hebreus capítulo de número 12, e já aqui no término dessa ministração dessa palavra, eu queria te encorajar, primeiro a lembrar que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, mas além dessa testemunha terrena, os céus e o inferno também nos assistem. Deus nos vê, o diabo nos vê. Nós precisamos aprender que a palavra diz que nós precisamos livrar-nos de todo peso, ou de todo embaraço, ou de tudo aquilo que atrapalha, e também nos livrarmos do pecado. E nós falamos hoje aqui que nós precisamos aprender a distinguir o que tem sido um peso na nossa vida e o que tem sido pecado. E eu chamei a atenção dos irmãos hoje para que a gente observe bem, porque talvez o peso seja mais difícil da gente identificar, porque talvez seja uma questão cultural nossa, uma questão comportamental nossa, mas que está comprometendo o casamento, mas que está comprometendo a amizade, mas que está comprometendo talvez o seu trabalho, o seu emprego. Porque o pecado, quando nós identificamos, nós logo confessamos e abandonamos, nós abrimos mão e queremos nos erguer e continuar caminhando de novo. E quando nós estávamos aqui meditando nesse texto, a palavra do Senhor também ela trouxe aos nossos corações a importância de nós termos perseverança em meio a essa caminhada. Além dessa perseverança que nós falamos, que aqueles que perseveram, ele tem uma recompensa. Aquele que persevera, ele alcança a salvação. Aquele que persevera, ele não vai desistir, ele não vai abrir mão. E nós vamos ser forçados, irmãos, verdadeiramente a sermos perseverantes. Exigirá de nós um sacrifício. Mas eu cresci talvez ouvindo essa frase, que o nosso sacrifício revela a nossa prioridade. Então, naquilo que a gente está disposto a ser perseverante, a sacrificar, vai revelar a nossa prioridade. Então, hoje, fechar essa palavra dizendo para você: volte os seus olhos para Jesus,
E se você voltar os seus olhos para Jesus, você não será envergonhado, ainda que a gente continue enfrentando todas as lutas, porque nós estamos aqui e não vai faltar luta. Nós estamos aqui, irmãos, sujeitos a tudo. Deixa eu lembrar você de algo: cristão adoece, cristão morre, tá, irmãos? Cristão também, ele acidenta, acontece na vida dele. Mas tem uma diferença na vida do cristão para a vida do ímpio: aquele que não serve a Deus, aquele que não tem uma aliança com Deus, é que ele sabe que em todo tempo o Senhor está com ele. Nos dias bons, nos dias maus, ele não passa nenhum desses momentos sozinhos. Nos dias de lágrimas, o Senhor está ali, com seus anjos ali, colhendo as nossas lágrimas, né? O tempo todo conosco. Agora no dia da alegria, Ele faz menção, Ele glorifica a Deus, porque compreende que a bondade do Senhor está repousando também sobre Ele nos dias bons. Enfim, se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, meus irmãos, você vai passar a preocupar menos com o que pode te fazer um homem. Se você voltar os seus olhos para Jesus, você vai entender que tudo aqui é passageiro, mas só um é eterno: Ele, Cristo Jesus. Só Ele tem para nós a eternidade. Então vamos olhar para Ele. Nós só conseguimos compreender o que está acontecendo hoje, mas o nosso Deus, Ele sabe o que está acontecendo hoje, sabe o que vai acontecer amanhã, sabe o que vai acontecer pelos séculos vindouros. Então precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Gostaria muito que você recebesse essa palavra no seu coração. Gostaria muito que você olhasse para esse texto hoje com um olhar diferente. Hebreus capítulo 12. Olhasse para esse texto e entendesse que o que Deus espera de nós é que a nossa corrida seja uma corrida, como diz o pastor Rafael Rezende. Em algum momento eu vi que ele esteve conosco aqui na live. Me ensina muito sobre isso. Ele fala: pastor Mar, a nossa corrida não é um tiro de 100 metros, mas é uma corrida que é uma prova longa, é uma maratona. E eu tenho aprendido isso. E quando o pastor sempre ministra isso ao meu coração, ele diz: vai ter momentos que a gente vai estar voando, vão ter momentos que a gente vai estar com os pulmões cheios, querendo apertar ainda mais o passo. Mas vão ter momentos que essa caminhada vai dar umas bolhas nos pés. Vai ter momento que vai parecer que vai faltar um pouquinho de fôlego. Vai ter momento que a gente vai achar que a gente não vai dar conta. Mas a gente precisa olhar lá na frente, porque lá na frente vai ter uma faixa que só aqueles que perseveram, escute isso, só aqueles que perseveram vão atravessar essa faixa e vai chegar do outro lado para poder ser recebido aos gritos de glória. E eu creio que será assim. Se nós formos perseverantes aqui, a eternidade nos aguarda, os céus nos aguardam, e é lá que eu quero encontrar com você, no nome de Jesus. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos juntamente comigo, em nome de Jesus, e levar o seu pensamento a Deus, porque eu quero orar pela sua vida, agradecendo a Deus. E você vai entrar essa semana encorajado no nome de Jesus. Você não vai entrar amedrontado, desencorajado, não. Você vai entrar essa semana com uma expressão na sua face de um campeão, de um vencedor, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Vamos juntos, mesmo que rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, em nome de Jesus. Vamos entrar firme essa semana, em nome de Jesus. Eu cheguei aqui, irmãos, falei com o André, a internet lá em casa caiu. Aí eu falei, liguei para o André: André, me socorre, vamos lá na igreja comigo. Está aqui comigo, aqui do ladinho, segurando o teclado. Eu falei com ele: André, eu estou chegando na igreja hoje, a minha bateria está de 16%. E eu queria ir na igreja orar às 23, eu acho que eu não vou dar conta. Mas, irmãos, ministrando para vocês, na verdade eu estou ministrando para mim. Eu estou saindo daqui hoje renovado no nome de Jesus. Eu estou saindo daqui encorajado no nome de Jesus,
Meu propósito está de pé, 23 horas estarei aqui orando no templo, no nome de Jesus, buscando a face desse Deus, buscando a glória desse Deus, buscando a presença desse Deus que nos fortalece, que coloca muitas vezes as suas mãos aqui no nosso queixo e ergue a nossa cabeça para a gente poder olhar para o alto e lembrar que é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a nossa ajuda, é do alto que vem o socorro que nós precisamos no nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer mais uma vez por essa palavra liberada aos nossos corações. É tempo, Senhor, de nós, em nome de Jesus Cristo, nos vermos livres, em nome de Jesus, de todo peso, de todo embaraço, de tudo aquilo que está atrapalhando a nossa corrida, e também ao mesmo tempo, Senhor, nós ficarmos atentos e vigilantes. É tempo, Senhor, de nós abrirmos mão de todo pecado que tenta roubar, que tenta tirar o nosso foco, que tenta desviar a nossa atenção. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais da sua noiva, abra os olhos espirituais da sua igreja. É tempo, Senhor, de nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, porque se nós olharmos para o Senhor, nós seremos perseverantes. Se nós olharmos para o Senhor, nós não vamos parar. Se nós olharmos para o Senhor, nós vamos continuar. Se nós olharmos para o Senhor, a nossa fé será alimentada. Se nós olharmos para o Senhor, nós seremos, ó Deus, cheios de esperança, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim, ó Pai, eu estou orando, abençoando a vida desse irmão, abençoando a vida dessa irmã, talvez que se encontre na sua casa, ou até mesmo no seu ambiente de trabalho, ou no hospital nesse momento nos assistindo, e essa palavra vai de encontro ao coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse ancião. Persevere, não pare, persevere, não pare, porque aquele que perseverar, o Senhor, Ele tem para ele recompensa. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra ela entre em nossos corações, que ela penetre nos nossos corações, e a gente possa, ó Deus, abrir essa semana de cabeça erguida, a gente possa iniciar essa semana olhando para o alto, na confiança que nós estamos sendo assistidos, e principalmente que os olhos do Senhor estão acampados, Senhor, ao redor da vida daqueles que o temem. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que esta convicção, que essa verdade, que essa simplicidade do Evangelho possa penetrar em nossos corações, e nós possamos, ó Deus, mesmo em meio aos dias que nós estamos vivendo, mesmo em meio aos dias que nós estamos enfrentando, em nome de Jesus Cristo, glorificar o nome do Senhor, porque nós temos motivos de sobra para encher os nossos lábios de adoração, para encher os nossos lábios, Senhor, de palavras que glorifiquem o seu nome e exalte o seu reino, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E aquele que recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Meus amados, em nome de Jesus, nós não queremos aqui, reforço sempre isso, ficar preocupado em elevar número de seguidores de Instagram e Facebook. Mas alcançar mais lares e mais famílias no nome de Jesus. E eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Meus amados irmãos, conforme eu disse no início, em reunião com o conselho, em reunião aqui na igreja, junto com o conselho, nós decidimos ouvir aquilo que realmente Deus tem plantado em nossos corações. Então, o mês de junho, nós estaremos apenas através das lives. Venha, participe conosco, nos apoie, nos ajude, e eu creio que Deus vai alimentar a sua noiva, vai alimentar a sua igreja, e você não vai parar, e você não vai desanimar, no nome de Jesus. Amém? Todo o alimento espiritual que você precisar vai chegar na sua mesa, e aquele que quiser, ele será alimentado no nome de Jesus. Amém? Quero lembrar os irmãos que você que deseja fazer depósito da sua fidelidade financeira, que você possa fazer através da conta da igreja. Amém? No nome de Jesus, estarei disponibilizando essa conta aqui na hora que nós postarmos, no nome de Jesus.
pode nos comunicar, que nós também estamos à disposição de vocês, em nome de Jesus, amém? Mantenha a sua fidelidade, os nossos orçamentos continuam, famílias que nós assistimos também continuam, algumas demandas vão surgindo diante desse momento, onde surgem alguns desempregos, algumas necessidades especiais, e nós como igreja estamos aqui também abertos e disponíveis para receber a demanda dos irmãos. Tudo aquilo que tiver ao alcance, nós estaremos fazendo, e tudo aquilo que fugir do nosso alcance, Jesus fará por nós, em nome de Jesus, amém? Então nesse momento eu quero orar consagrando dízimos e ofertas, e logo em seguida estarei encerrando no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu oro consagrando dízimos e ofertas que os teus filhos estarão, ó Deus, depositando ao longo desse mês e ao longo dessa semana que se inicia, no nome de Jesus. Eu peço que a bênção do Senhor repouse sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família, e peço ao Senhor, ó Deus, na responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros, nos dê sabedoria e discernimento, no nome de Jesus, para administrar de maneira, Senhor, que nem um centavo se desvie para a direita ou para a esquerda, assim que a finalidade não seja a sustentação e a manutenção da obra do Senhor. Assim eu peço ao Senhor que abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, as mãos que hoje ofertam e que dizimam no nome de Jesus, para o louvor e a glória do Teu nome. Meu Deus, mesmo em meio a esse período, eu oro por a vida desse homem, dessa mulher que encontra-se desempregada. De alguma forma tem surgido também outras oportunidades, e esse novo que está aparecendo, ó Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor abra portas de emprego, Pai, sobre a vida dos Teus filhos que me ouvem nesse momento, para que eles possam ter, ó Pai, em nome de Jesus, a oportunidade de serem contribuintes na casa do Senhor, no tocante aos dízimos e às ofertas, no nome de Jesus. Assim eu oro e consagro dízimos e ofertas no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a santa e íntima comunhão com o Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço aqui, pastor Célio, pelo apoio e o companheirismo de sempre. Deus muito te abençoe, meu pastor. Forte abraço. Tamo junto em nome de Jesus. Amém.